Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Você sabe o que a Bíblia quer dizer com essa expressão? É o que tentaremos explicar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Camilson Meireles e nesta ocasião tentaremos esclarecer o sentido da expressão ser cheio do Espírito Santo. Mas inicialmente é importante que consideremos aquilo que a Bíblia ensina como um todo a respeito do assunto. E por essa razão eu quero convidar você a ler comigo Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 2, onde a Escritura fala-nos assim: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. É interessante que nesse texto nós percebemos que há um indivíduo cheio do Espírito Santo, o próprio Deus declara isso. Entretanto, não há nenhuma manifestação de êxtase, tais como aquelas que encontramos em alguns segmentos religiosos. É importante considerar isso porque há uma ideia que predomina em alguns contextos de que toda manifestação do Espírito Santo deve ser acompanhada por esse tipo de experiência estática, onde as pessoas tremem, onde as pessoas fazem movimentos aleatórios, onde as pessoas respiram forte. Então, de início, nós vemos que no Antigo Testamento, onde havia manifestações sobrenaturais, de modo que nunca foram repetidas como a abertura do Mar Vermelho, entre outras coisas, nós vemos que naquele contexto, esse tipo de manifestação que hoje se entende como padrão não acontecia. O segundo texto que eu quero ler com você é Lucas capítulo 1, a partir do versículo 15, onde a palavra de Deus fala-nos assim: Pois ele, João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Perceba que João Batista, desde o início da sua vida, ele foi cheio do Espírito Santo. Isso foi anunciado antes que ele nascesse. Porém, João Batista não realizou um prodígio sequer. João Batista não falou línguas, João Batista não apresentou nenhuma das manifestações que nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, nada daquilo que as pessoas entendem como padrão hoje. Não há nenhum registro de que João Batista ficava se tremendo ou mesmo respirando forte. Mas o que João Batista fazia? Um homem que não realizou um milagre sequer. Esse homem pregava a palavra de Deus. Esse homem anunciava as verdades eternas do Senhor, proclamando o arrependimento. Veja, e o próprio Deus o comissionou para isso, e foi necessário para que ele executasse esse objetivo, que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ou seja, até então, nós já vimos duas ocasiões em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e não houve manifestações de línguas, nem manifestações estáticas. Ou seja, isso demonstra que esse comportamento não é um padrão segundo as Escrituras. Mas vamos ver mais um episódio em que alguém foi cheio do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1 de Lucas, no versículo 67, nós encontramos o seguinte: Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou. Veja, Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele não falou línguas, ele não tremeu, ele não respirou forte,
ele não realizou milagres, mas ele apenas profetizou, ou seja, ele proclamou as verdades do Senhor. Isso confirma aquilo que já havíamos afirmado, ou seja, o terceiro texto em que alguém é cheio do Espírito Santo, mas não fala línguas, não respira forte, não realiza prodígios, e vamos caminhando. Em Lucas, no capítulo 4, nós vemos no versículo 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Veja, Jesus, após ser cheio do Espírito Santo, ao invés de falar línguas, ao invés de respirar forte ou se tremer, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Isto é, mais uma ocasião em que nenhum daqueles elementos que são considerados padrão e que caracterizariam o enchimento do Espírito Santo aparece. Isso, no mínimo, indica que há algum equívoco nesse entendimento. Mas vamos ler Atos capítulo 2, texto que parece ser o único instrumento para a argumentação daqueles que defendem um padrão para a manifestação do Espírito Santo. Vamos ler o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Veio um som. Som de quê? Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja, eles ouviram um som, não houve vento, eles ouviram, na verdade, um som. Em seguida o texto diz, e aconteceram, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Ou seja, não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, nós temos aqui uma ocasião em que as pessoas são cheias do Espírito Santo e elas falam línguas. Mas que tipo de línguas elas falavam? Vamos lá. O texto diz, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles falavam línguas idiomáticas. Então, se esse texto é o texto escolhido para estabelecer um padrão a respeito do comportamento de quem está cheio do Espírito Santo, as pessoas cheias do Espírito Santo, em tese, deveriam falar idiomas conhecidos pelos homens e não línguas desconhecidas que ninguém entende. Bom, isso já depõe contra esse argumento, mas vamos prosseguir vendo as outras manifestações, outras ocasiões em que as pessoas são cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós encontramos no versículo de número 8 o seguinte, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que este está curado perante vós. Veja, Pedro, ao ser cheio do Espírito Santo, ele falou com ousadia da palavra de Deus, ele pregou com ousadia. E isso acontece também em Atos capítulo 2, porque aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles estavam falando, qual era o conteúdo da sua fala? Todo mundo estava entendendo, eles estavam falando das coisas de Deus. Pedro então assume a palavra, e nós conhecemos esse texto, e ele prega um maravilhoso sermão, diante do qual as pessoas se arrependem, e nós vemos que ali quase 3.000 pessoas foram agregadas à igreja. Sendo assim, não há razão para nós concluirmos que o padrão da manifestação que resulta do enchimento do Espírito Santo seja a utilização de línguas desconhecidas ou tremedeiras, ou mesmo respirações fortes e até mesmo manifestações de prodígios. Na verdade, o padrão que nós vemos, veja, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe e ele pregou a palavra.
Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou, ele anunciou as verdades de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele prega o Evangelho. Cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, ele prega o Evangelho. Então, nós percebemos que o padrão que se mantém nesses relatos, à exceção do relato de Êxodo, nós percebemos que o padrão é que o enchimento do Espírito Santo proporciona ao indivíduo ousadia para pregar a palavra de Deus. Ele é usado como instrumento nas mãos do Senhor para a pregação do Evangelho. Não há outra manifestação que possa ser estabelecida como padrão. O padrão é a pregação ousada e fiel das Escrituras. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, mas embora tenha realizado prodígios, o que mais marcou a sua vida e que nos faz lembrar de Estevão é a sua pregação, porque por causa da sua pregação foi que ele foi assassinado. Estevão pregou com ousadia, ainda que ele soubesse que aquela pregação geraria ira nos seus ouvintes, mas ele continuou pregando com ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo, semelhantemente, em Atos capítulo 9, nós vemos no versículo 17, o texto diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Veja, Ananias falou que Deus mandou que orasse por ele, para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Então Paulo foi cheio do Espírito Santo, e o que ele fez em seguida? Paulo não foi falar línguas, Paulo não foi realizar milagres, nem mesmo se tremeu, nem mesmo respirou forte. O que ele fez foi pregar com ousadia num ambiente que era contrário à sua fé. Ele foi ousado na sua pregação, ele falou do amor de Deus. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo significa ceder cada vez mais o domínio da nossa vida ao Senhor, de modo que Ele nos controle de uma forma que nós façamos aquilo que naturalmente não iríamos querer fazer. Pregar com a possibilidade de sermos hostilizados por isso, e o Espírito Santo nos guia nesse sentido. Semelhantemente, em Atos capítulo 13, Paulo, cheio do Espírito Santo, o versículo 9 diz: todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, em Elimas, aquele que estava tumultuando a pregação do Evangelho, tentando impedir que um homem, Sérgio Paulo, ele ouvisse a palavra do Senhor. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele repreende com ousadia, confiando no poder de Deus, pregando a palavra do Senhor. Ele repreende aquele homem e diz: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum instante. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Veja, alguém pode argumentar: está vendo aí? Ele realizou milagres. Mas perceba quantos relatos nós apresentamos aqui a respeito de indivíduos que foram cheios do Espírito Santo, e quantas vezes nós vemos que um indivíduo cheio do Espírito Santo, ele realizou prodígios. Na maioria das vezes o que predomina é a pregação. Aconteceu, Paulo repreendeu, o indivíduo ficou cego, tudo isso para a glória de Deus. Mas uma coisa é evidente: Paulo não falou línguas nesse momento, ele foi cheio do Espírito Santo. O texto não diz que ele tremeu, que ele respirou forte, simplesmente que ele repreendeu o demônio. Então veja, esse é o ponto principal. Não o fato dele ficar cego, mas o fato de Paulo repreender o demônio. Essa ousadia, essa coragem no falar, ela foi resultado dessa ação do Espírito Santo em sua vida. Semelhantemente, Jesus, na tentação, como mencionamos Lucas capítulo 4, na tentação no deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele usa a Escritura para repreender Satanás. Veja, ser cheio do Espírito Santo
é justamente ceder o controle ao Senhor, é usar a palavra de Deus como instrumento, com ousadia. Foi o que Jesus fez confrontando Satanás, foi o que Paulo fez em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 13, e é o que nós também devemos fazer. Ao invés de ficarmos buscando manifestações fenomênicas, nós devemos buscar a pregação da palavra, porque é por meio dela que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque é através da palavra que o homem ouve a voz do Senhor. Então, concluímos que ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, ceder o domínio cada vez mais ao Senhor, de modo que Ele nos use com ousadia para pregar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e um grande abraço.